Pessoal, tudo bem com vocês? Rodrigo Rebeck por aqui, trazendo mais uma aula bacana no Bolsa Fácil. E hoje eu separei um assunto bastante interessante para a gente poder discutir, que é a questão de você montar uma carteira de ações para o longo prazo, para ajudar você na sua aposentadoria, para você viver de renda passiva, para você viver de dividendos, tá certo? Eu criei uma planilha aqui para que a gente possa jogar os números na tabela e a gente ter uma ideia de valores, mas antes da gente brincar com esses números, eu quero trazer para você alguns pontos importantes. Eu separei aqui um PowerPoint com alguns itens para a gente poder entender essa questão, tá certo? Então preste bastante atenção, que eu acho que você vai gostar dessa aula, porque a gente vai falar de planejamento agora do presente, mas também considerando lá na frente o futuro, para que você possa ter mais conforto e mais qualidade de vida. Primeiro assunto bastante importante é que você agora, nesse momento, até coloquei a foto aqui ilustrativa, né? Mais ou menos aí um casal, uma família na minha faixa etária também, você que casou, começa a ter filho, casa, essas coisas, outras responsabilidades. Então, é importante que você tenha um planejamento financeiro. É muito importante que você controle o seu orçamento, você saber o quanto você ganha e o quanto você gasta, aonde você gasta, o que você pode economizar, o que é um desperdício, como que você pode pensar em ganhar mais aí dentro da sua área, dentro da sua profissão. E controlar o orçamento financeiro é muito importante que você tenha uma planilha. Pode ser no Excel, pode ser em um aplicativo do celular, pode ser num caderno, enfim. Isso daí fica a seu critério, mas é muito importante que você lance esses números para que você consiga computar, que você consiga analisar. A gente só consegue melhorar o que a gente mensura, o que a gente mede, e não adianta você pensar que você vai guardar nas suas contas de cabeça, porque isso daí não funciona. No começo eu tentava fazer isso. Você acha que você gasta um valor, por exemplo, de mercado, de gasolina, de restaurante, alguma coisa assim, e quando você joga na planilha, você vai ver que esses valores eles são muito maiores, tá certo? Então, seja um adulto prudente, um adulto responsável, controle aí as suas finanças, porque você não pensa mais agora só em você, você tem família, você tem casa, você tem filho, então você precisa ser mais responsável. O que é interessante? Uma vez que você controlou o seu orçamento, é muito importante que você tenha um custo de vida compatível com a sua renda, para que você não fique endividado no cartão de crédito, financiamento, empréstimos, etc. E mais importante do que isso, o primeiro passo é você conseguir viver dentro do seu orçamento, e o segundo passo é você conseguir poupar um pouco da sua renda e investir com qualidade, tá? Recomendado aqui pelo menos 10% do seu salário. Uma dica importante aqui para você. Assim que você receber o seu salário, você já separa essa parcela de investimento, já coloca numa outra conta, não deixe esse dinheiro misturado na sua conta do banco, porque você vai acabar misturando ali os valores, você vai acabar gastando. Então você pode ter, eu recomendo que você tenha uma conta numa corretora, separa já esses 10%, por exemplo, do seu salário, já deposita na corretora, já faz o investimento, e aí você vai passar o mês com os 90% restantes. Não pense que você vai primeiro passar o mês, e aí o que você conseguir economizar no final do mês você vai investir, porque não vai sobrar nada. O caminho tem que ser ao contrário. Primeiro você separa o investimento, depois você passa o mês com a sobra. É recomendado que você consiga pelo menos 10% todos os meses. Se não for possível 10%, tenta ali uns 5%. E acima de 10%, se você conseguir ajustar, adequar a sua vida, invista mais. Invista 15%, 20%, 25%. Eu tenho até alguns alunos que conseguem poupar 50% do salário todos os meses. São pessoas aí solteiras, que têm um custo de vida mais enxuto, então metade da renda dela ali do mês ela consegue poupar e investir. Valorize o seu dinheiro.
Quanto mais você conseguir poupar e investir, melhor, porque mais rapidamente você vai chegar na sua liberdade financeira. Mas, se não for possível nesse momento, vamos tentar fazer o mínimo para que você possa construir a sua vida, construir o seu futuro. Dados alarmantes, tá? Dados alarmantes. Olha só, esse número aqui, a renda, vamos até pegar essa pesquisa aqui que eu fiz no Google agora para a gente poder dar uma olhada. Olha que coisa, galera. Esses números aqui, então, olha só, tá? 90, essa pesquisa aqui de 2021. 90% dos brasileiros ganha menos de R$ 3.400. Eu já cheguei a ver dados aqui dessa pesquisa que mudou um pouquinho, que seja aqui na casa de 5 mil, tá? 5 mil reais por mês. Então, olha só, você pensa que 90% da população do Brasil ganha menos de 5 mil reais por mês. A gente pode pensar aqui entre 3,5 e 5 para ficar um estudo aí um pouco mais preciso. O que acontece aqui no Brasil? É difícil de você ganhar dinheiro e é fácil de você gastar dinheiro, porque é tudo caro. Você vai no mercado, é caro, a conta de luz é cara, qualquer passeio, qualquer restaurante é caro. Para viajar, então, nem se fale. Se você pensa em viajar para o exterior, ainda tem que fazer a conversão da taxa de câmbio, que fica mais caro ainda. E essa minha ideia aqui, essa minha ideia de fazer essa aula de aposentadoria com ações com dividendos, é trazer para você uma realidade, um estudo possível, uma realidade do brasileiro. Tomara a Deus que você ganhe 100 milhões de dólares todos os meses. Eu quero que você seja o mais rico possível, porque dinheiro não é tudo nesse mundo, mas ele vai te trazer liberdade, conforto, segurança, qualidade de vida, um futuro para sua família. Então, eu quero que você tenha cada vez mais dinheiro, não para ser um idiota, um retardado nas redes sociais, de ficar esbanjando, torrando dinheiro, status para lá, para cá, não é nada disso. É para que o dinheiro na sua vida funcione como uma ferramenta para você viver melhor, você dar uma condição de vida melhor, tanto para você como para sua família. Mas não adiantaria eu fazer essa aula aqui, essa planilha de aposentadoria, olha, você investindo todos os meses 50 mil, 100 mil reais por mês em ações, em tantos anos você vai conseguir comprar um helicóptero, você vai conseguir comprar uma ilha nas Filipinas. Isso daí não é a realidade. Isso daí não é a realidade do brasileiro. Então, se você é uma pessoa ultra rica, você provavelmente talvez nem esteja assistindo esse vídeo, talvez você nem precise dessa orientação, mas você pode adaptar os valores. Mas a ideia aqui dessa aula é trazer um estudo de realidade para o brasileiro comum, para o brasileiro da média, você aí que trabalha, que luta todo dia para cuidar da sua família. Então você vê como que você pode, através do seu esforço todos os meses, poupar um pouco e como que você vai conseguir complementar a sua aposentadoria através de uma carteira inteligente de ações, tá certo? Questão da aposentadoria. Então, esse estudo aqui é para você ver como que você pode complementar a sua renda, eventualmente daqui a alguns anos. Não contar com o governo. Isso aqui é muito importante, porque a gente tem uma mudança de cenário. Não vou nem falar aqui no caso de corrupção, essas coisas, porque o Brasil, na minha opinião, é um país bastante rico, mas a gente desperdiça muito dinheiro com corrupção e com os gastos mal feitos, mal elaborados. Só que o sistema de aposentadoria, ele está com os dias contados. Eu tenho aqui, o site do IBGE, que eu peguei agora para a gente fazer essa aula, estudo aqui de 2022. Isso daqui é a pirâmide demográfica. Quando o Getúlio Vargas, se não me engano, foi lá em 1945, quando ele lançou o plano de aposentadoria, como que era a nossa pirâmide demográfica? Era uma pirâmide assim. Ou seja, a gente tinha uma pequena parcela de idosos em relação a uma grande parcela de jovens. Então,
Esses jovens, o que eles arrecadavam aqui, o que eles recolhiam do INSS, era mais do que suficiente para cobrir o custo de vida desses idosos, que era uma parcela menor da população e uma parcela que vivia menos tempo. Tá? Na casa, a expectativa de vida do brasileiro na década de 40 era de aproximadamente 50 anos. Então, a gente tinha uma grande galera contribuindo para sustentar menos idosos por menos tempo. Agora, o que acontece? Hoje, a população deixou de ter filho, então o cara vive 100 anos e o cara só tem cachorro. Vai chegar uma hora que a nossa pirâmide ela vai ficar assim, ó. O que a gente vai ter? A gente vai ter uma grande parcela de idosos vivendo mais tempo e cada vez menos jovens, aqui embaixo, menos jovens recolhendo INSS para sustentar uma quantidade maior de idosos por mais tempo. É impossível esse atual sistema de aposentadoria ele resistir, ele durar por mais anos. Tá? O que a gente vai ter? Provavelmente o governo no futuro ele vai subir, então hoje, se não me engano, a pessoa tem que contribuir com 35 anos de trabalho, provavelmente isso aqui vai para 40, vai para 50, depois a idade mínima de aposentadoria está em 65 anos, isso aqui provavelmente vai para 70, 75, 80, então você que tem aí na casa de 20, 30 anos, você já sabe que lá na frente, quando você chegar com 60, 70, 80, você está lascado. Você está lascado porque a regra da aposentadoria vai ser outra, vai mudar. Então não adianta você pensar que você vai torrar todo o seu dinheiro agora para contar com o governo lá na frente, porque isso aí não vai dar certo. E aqui, a nossa pirâmide do IBGE, olha só, essa galera que está nos 40, 45 anos é a última safra. É o último desenho que a gente tem de uma quantidade maior de jovens sustentando uma quantidade menor de idosos. Daqui para baixo, ó, se você tem 40 anos ou mais, você está lascado, porque a pirâmide ela já começou a afunilar. A hora que ela vai fazer isso aqui, ó, a hora que você tiver 70, 80 anos, vai ter aquela multidão de velho aqui, ó, tudo escangalhado, você já com problema de saúde, com dor nas costas, com artrite, plano de saúde caro, não sei o quê, e um pouquinho de jovens aqui, né, tentando recolher INSS. Você acha que você vai conseguir uma aposentadoria boa, que você vai conseguir sobreviver, que você vai conseguir se sustentar? Então você que está aqui, ó, de 40 anos para baixo, presta atenção porque a coisa vai ficar feia para o seu lado em termos da atual aposentadoria do governo, tá certo? E esse estudo aqui de você investir com ações, qual que é a ideia? A gente ter um equilíbrio entre o presente e o futuro. Por quê? É muito importante que a gente não sabe, tá? A gente não sabe se você vai morrer amanhã ou se você vai morrer com 100 anos. Então você precisa, uma parte do dinheiro que você ganha agora, você precisa viver o presente. Você precisa passear com seus filhos na praia, você precisa fazer uma festa de aniversário, você precisa sair jantar num restaurante legal, você precisa eventualmente ir aí para um cinema, você precisa aproveitar um pouco a vida agora no presente, porque a gente não sabe quanto tempo você vai viver. Agora, você também não pode só pensar no presente, porque você pode chegar lá nos 100 anos. E aí entra todo esse contexto, esse cenário que eu expliquei para você de renda de pirâmide demográfica. Então, a nossa ideia qual que é? Você ter um equilíbrio das suas finanças, você saber dividir o seu dinheiro para que você possa aproveitar a vida agora e também garantir o futuro. Tá certo? Nesse sentido, dito tudo isso, vamos dar uma olhada agora nessa planilha, que é uma planilha bastante interessante para você ver como você pode montar uma carteira de ações para te ajudar nesse processo. Algumas premissas básicas, seguindo a estratégia do Buy and Hold, que é uma estratégia o quê?
que a gente vai filtrar boas ações para poder investir na Bolsa de Valores, ações lucrativas, ações promissoras, ações que paguem bons dividendos, que tendem a se valorizar no longo prazo. Ao longo do tempo, você pode montar uma carteira com 50 ações, com um risco de 2% em cada papel, e aí você consegue fazer um preço médio global da sua carteira melhor, diversificado, consegue diluir o risco, e uma carteira ampla de ações, muito provavelmente todos os meses vão pingar dividendos aí na sua conta de algumas companhias. Essa premissa, ela é baseada em aportes mensais, ou seja, você vai definir um valor que você consiga investir todos os meses e você vai fazer isso até o final da vida, como se fosse uma contribuição do INSS. Então você tem o seu salário, todo mês recolhe ali o INSS. Essa ideia dos aportes mensais é que todos os meses você vai recolher a sua fatia do bolo pensando no seu futuro lá na frente. Outra coisa importante, tá? Reaplicação dos dividendos para que a gente possa fazer uma bola de neve na nossa carteira. Então a ideia é você comprar boas ações quando elas estão baratas para você ganhar com a valorização e ao longo do tempo você ficar bem posicionado em dividendos e esses dividendos você vai reinvestindo para fazer a bola de neve de ganha-ganha a favor da sua conta. E o mais importante também, outra crítica que eu tenho para fazer ao atual sistema de aposentadoria do governo. Quem está na base da pirâmide, deixa até eu trazer para cá para poder rabiscar um pouco aqui para você. Olha lá, vamos pensar assim, tá? Uma pirâmide demográfica tradicional. O que acontece? Os jovens aqui, a força de trabalho, esses caras que estão recolhendo o INSS, esse dinheiro vai para sustentar os idosos. Só que o que acontece? Ao longo da vida, você vai ver aqui na tabela, que você juntando dinheiro e investindo todos os meses, você vai formar um patrimônio. Ou seja, quando você chega lá na frente, você vai ter um patrimônio grandão, e esse patrimônio grandão, ele vai te gerar uma renda para você viver bem todos os meses. No atual sistema de aposentadoria, você não forma patrimônio. Todo o dinheiro que você recolheu, que você juntou, foi para sustentar os idosos, foi para o governo, e tchau e benção, você não conseguiu acumular esse patrimônio. Então eu acho isso daí uma puta de uma sacanagem, entendeu? Eu acho que se você está juntando, recolhendo o seu dinheiro, é muito importante que você consiga construir o seu patrimônio para você cuidar de você na velhice e deixar uma herança para a sua família. Bom, quanto que é possível a gente ganhar por ano, montando uma carteira de ações? Então aqui eu coloquei esse estudo. É muito possível uma carteira de ações no longo prazo, bem montada, com ações de boas empresas aí, que venham a se valorizar, que venham a pagar dividendos. É muito possível que você consiga ter uma carteira te trazendo um retorno de 20% ao ano, tá? Isso daqui não é nada fora da curva. No longo prazo você vai ver que é possível você alcançar isso. Agora, para a gente ser mais prudente, então, o mínimo aí que é possível você conseguir seria 10% ao ano, até você montando uma carteira de renda fixa. Agora, a gente chegar no meio termo, tá? Então vamos pensar aqui. 10 é muito pouco, 20% talvez seja muito. Vamos fazer esse estudo aqui no meio do caminho, com 15% ao ano de rentabilidade sobre o seu patrimônio, porque aí você sabe o quê? 15% dá para fazer, praticamente uma certeza que eu vou conseguir, e se vier acima disso, 20%, 25%, 30% ao ano, eu estou no lucro, eu consigo mais. Então vamos fazer esse estudo aqui com 15%, tá? Eu vou colocar aqui, ó, 0,15%, então esse coeficiente vai ficar um rendimento anual de 15% ao ano. E aqui vem o pulo do gato, tá? Tem o pulo do gato. Então vamos pensar que a renda média ali do brasileiro seja de 5 mil por mês, para a gente fazer esse estudo.
E vamos imaginar que a pessoa consiga poupar e investir 10% desse salário de 5 mil. Vamos colocar aqui, então, no aporte mensal, R$500. Todos os meses a pessoa, assim que receber o salário, já transfere os R$500 para a corretora para poder ir montando a sua carteira de ações. Olha que interessante, tá? Então, aqui, ó, no primeiro ano, você teria um patrimônio de R$6.900, te trazendo, você ganharia de juros no primeiro ano R$1.035 e dividindo essa renda por mês, ó, você teria o quê? Você teria um salário, uma aposentadoria, uma renda extra de R$86 por mês no primeiro ano. E assim a gente segue. Então, nessa primeira coluna aqui, a gente vai até o 15º ano. E olha lá que legal, se a gente pegar aqui, ó, a partir do 10º ano, você já teria um patrimônio de R$140 mil, te trazendo uma renda, ó, de R$1.700 por mês. Aqui já começa a ficar interessante, porque R$1.700 por mês já começa, tenho certeza que já começa a ajudar você no seu orçamento mensal. Ainda mais é um dinheiro pingando na sua conta sem que você tenha que trabalhar para conquistá-lo, tá certo? Olha lá, ó, 15 anos, vamos pensar aqui, 15 anos, um prazo médio. Você já teria um patrimônio de quase R$330 mil, com uma renda, ó, de R$4 mil, tá? De R$4 mil. E se a gente pensar aqui, o seu salário é de R$5 mil, olha que interessante. No 18º ano, você teria um patrimônio de R$458 mil e, em tese, tá? Em tese, em teoria, você teria a sua liberdade financeira, porque só ganhando de dividendos aí mensais já seria o seu salário. Essa tabela aqui é um valor aproximado, eu não estou considerando a inflação ao longo do tempo, porque a ideia aqui não é chegar num cálculo exato, a ideia aqui é mostrar para você o conceito sobre como você pode montar uma carteira de ações interessante para poder complementar, para poder ajudar aí na sua formação, na sua aposentadoria. E aí a gente segue, né? Vamos pensar aqui, ó, com 20 anos, R$620 mil, já com um salário, né, uma renda em dividendos de 7.700. E aqui, ó, entre 23 e 24, você já seria um milionário com uma renda de 14 mil por mês, uma renda aí bem gordinha, bem interessante. E a gente pensando aqui em 30 anos, então vamos pensar que você tem agora 30 anos, 35, 40 anos, você chegando lá na aposentadoria com 60, 70 anos, você teria um patrimônio. Isso aqui é muito importante, porque como você juntou o dinheiro para você, o patrimônio é seu, não é um dinheiro que você deu para o governo para fazer, sei lá, o que eles fazem aí com o nosso dinheiro. Esse patrimônio ficou para você. Quando você morrer, esse patrimônio vai passar como herança para os seus familiares. E por mês, ó, olha que interessante, você teria uma aposentadoria aí de político, de juiz, né, de multinacional, mais de R$30 mil por mês nesse estudo projetado, você com uma rentabilidade de 15% ao ano, que é absolutamente possível numa carteira de ações de longo prazo, e você economizando e investindo R$500 por mês. Então, qual que é a ideia? Né? Qual que é a ideia aqui dessa tabela? Que você entenda que aonde é possível você chegar sem você sacrificar a sua vida agora, sem você sacrificar o presente. Então, não adiantaria aqui, como eu falei, né? Então você tem que aportar R$5 mil todos os meses para você conseguir se aposentar com 60 anos. Tá, como é que eu vou fazer isso? Se eu ganho 5 mil, como é que tudo que eu ganho eu vou investir? Não seria possível. Então, a ideia é você ter um parâmetro do que é possível você fazer, aonde é possível você chegar para que você tenha aí uma aposentadoria melhor, tá? Vamos fazer algumas outras brincadeiras. Então, olha que interessante, a gente mantendo aqui R$500 de aporte, se for uma rentabilidade de 20% ao ano, olha como você já consegue chegar lá mais rapidamente. Aqui a nossa ideia, né? A sua independência financeira aqui, teoricamente, baseada aí no seu salário em 13 anos.
Em 10 anos, que é um prazo de curta, para médio, você já teria uma renda mensal de 3 mil por mês, bastante interessante, tá? Vamos voltar aqui para os 0,15, ó. 15% de rentabilidade ao ano. Vamos supor que você consiga investir mil reais todos os meses. Olha lá que interessante também. Os valores, como eles já vão aumentando, ó, em 20 anos aqui você já seria um milionário. Então, se você tem aí 30 anos, por exemplo, você sabe que chegando lá nos 50, você vai ter uma condição bastante interessante, vivendo aí de dividendos, de renda, para você ter uma condição de vida melhor, mais tranquilo. E essa carteira aqui de ações rendendo é um valor que você pode complementar com a sua aposentadoria. Você não precisa necessariamente parar de trabalhar, você pode conseguir combinar esse estudo aí com a sua vida, tá certo?